Vamos lá, chegou a hora de conhecer os desafios e as vitórias de pessoas batalhadoras que se desdobram para terem mais de uma fonte de renda. Sejam muito bem-vindos ao Empreender em Dose Dupla. E o nosso convidado de hoje é o Rica Mello. Ele é empresário e mentor conselheiro de empresários. E já ele vai conversar com a gente sobre o caso do Nilson Pinto, que é um empresário e churrasqueiro profissional. Empreendedor nato, ele começou o próprio negócio aos 17 anos, quando abriu uma loja de bolsas, a Nini. E aí o empreendimento deu tão certo que é sucesso até hoje, depois de 40 anos. Mas a paixão pelo churrasco sempre esteve presente. E o que era um hobby virou uma profissão. E aí, como será o Nilson? Será que ele consegue gerir as duas profissões até hoje? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Sempre tive o sonho de empreender, esse sonho começou de 4 a 5 anos de idade. Foi uma coisa bem... Eu sou meio prodígio nessa coisa aí. Eu comecei com 7 anos a ler jornal, coisas que as pessoas não... Né? Então, eu lia notícias, eu tinha muito interesse por como as pessoas viviam em outros lugares, qual era a economia dos outros lugares, né? Qual que era a renda, onde, por exemplo, no Brasil plantava mandioca, onde plantava café, coisas assim. Então, interesse de empreender, de produzir, de ter alguma coisa diferenciada foi desde pequeno. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, CLT, registrado, como office boy. E aí eu comecei a juntar dinheiro já na programação de abrir algum negócio. E o negócio o primeiro negócio foi as bolsas aqui, que eu já tenho há 41 anos. Quando eu tive a educação financeira, eu acho que foi a vontade de ter o negócio em si. Eu não gastava, guardava tudo. Mesmo sendo adolescente, tendo vontade de tudo, eu me segurava e ajuntava o dinheiro, sim. Todo o dinheiro praticamente que eu ganhava, eu ajuntava. A gente tinha o dinheiro para o ponto, tinha o dinheiro para montar a loja, mas não tinha o suficiente para o estoque inicial. Então foi um desafio que você tinha que comprar um pouquinho, vender, ir lá correndo, comprar de novo. Esse foi o desafio, o dinheiro mesmo. A Nini nasceu como uma loja exclusivamente de bolsas em couro. Hoje não, hoje já vende bolsas em couro e bolsas em sintético, mochila, mas hoje a grande parcela das vendas é em malas. A gente trabalha com as melhores marcas do mercado em malas. Isso, acredito que a população vai começar a aprender nisso daí, a população em geral está aprendendo a viajar ainda. As marcas que elas conhecem são muito caras e dentro das marcas que tem um preço melhor, a gente trabalha com as melhores que existem. Isso faz uma diferença, acredito que no futuro as pessoas vão realmente entender um pouco mais disso e nós estaremos no caminho certo, eu acho. Da primeira para a segunda, né, foi bem difícil, né? Foi vários anos. Aí depois foi questão mais de decisão. Hoje em dia não é nem questão de ser difícil, é questão de decisão, de querer ir por esse lado ou ir para o outro lado. Hoje já tenho essa coisa do churrasco, toma meu tempo também, né? Então é uma questão de querer dividir as coisas e não talvez colocar todos os ovos na mesma cesta. Hoje na Nini nós somos em 18 pessoas, mais ou menos 18 colaboradores. Gestão de pessoas? Não, nunca fiz curso de gestão de pessoas, não. Sempre estou lendo algumas coisas, não faço curso, mas leio bastante para poder... Leitura é também das minhas coisas favoritas, então eu leio bastante para poder também se atualizar. Quando o churrasco se tornou uma profissão, eu era o churrasqueiro dos amigos, o churrasqueiro da família. Eu já acompanhei, por exemplo, o lançamento da picanha fim dos anos 70, início dos anos 80. Acompanhei a evolução dos cortes, de raças, coisas assim. E aí, a partir dos 2014, mais ou menos, eu passei a interessar pelo Instagram, que tinha essa coisa dos churrascos no Instagram.
E aí, em 2016, eu já percebendo que entendia mais do que a maioria das pessoas em carne, em churrasco, eu montei o meu próprio Instagram para poder também postar aquilo que eu já fazia. E aí foi dali para participar dos grandes festivais, que foi o que realmente me impulsionou, foi rapidinho. Rapidinho eu consegui vários seguidores, né? Pelo inusitado de mostrar a foto pertinho, falar do corte, coisas assim. Foi um sucesso assim, bem legal de cara, e eu já comecei a participar dos grandes festivais que lançam a tendência em carne, né? Que lança a tendência em cocção, em acompanhamentos, e isso fui evoluindo ainda com essa participação, onde todos têm desafios grandes de sempre apresentar a melhor experiência para o consumidor, para aquele que está pagando para participar. Eu nunca fiz nenhum curso assim. Pelo contrário, eu já participei dando cursos nessa área. Desde que eu comecei, como eu falei, eu tinha mais experiência do que as outras pessoas, então geralmente eu comecei a dar cursos. Até pessoas que participaram do meu curso, por exemplo, eram no início dos Masterchef, por exemplo, tinha Masterchef que participou dos cursos de churrascos que eu ministrei, né? Hoje eu sou conhecido pelo churrasco VIP, e as conquistas foi de reconhecimento de qualidade, assim, de evolução, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho de fazer um churrasco corporativo para festas, assim, de extrema qualidade, de criar uma experiência que as pessoas provavelmente não teriam tido até então. Com surpresas assim gigantes assim o tempo todo. A pessoa desde que entra, chega no evento até a hora que sai, ela fica surpresa com cada apresentação. Muitas apresentações, eu consigo trabalhar de 15 a 20 cocções num evento, e todas elas com algum diferencial que vai encantar a pessoa, que a pessoa vai dizer que foi a melhor fraldinha que eu comi da vida, o melhor. A ideia é essa. O grande diferencial hoje em dia é o acompanhamento em tudo, faço desde as entradas até a sobremesa, tudo de forma diferente, para poder dar uma experiência diferenciada para a pessoa. Então todas as cocções têm o seu diferencial e sempre renovando também para me voltar para aquelas pessoas com novidades. Então tá sempre mudando tudo. Isso que eu tô te falando hoje eu posso falar porque já tô mudando, já mudei. Então, no próximo evento meu vai ser diferente do anterior. No churrasco a gente tem o Instagram, né, que é o principal foco, o Churrasco VIP. Tem o YouTube, Churrasco VIP by Nilson. E na loja tem a Nini Bolsas, Nini_Bolsas. Como eu me divido na administração da Nini e do Churrasco VIP? Tem uma equipe maravilhosa que me assessora bem, né? Gerentes que fazem, teoricamente, o meu trabalho de atendimento, né? De administração da loja. E nos tempos que eu tenho o churrasco, eu realmente dou uma escapada e faço o melhor evento que você precisar. Acho que nunca passei perrengue por ter duas profissões, não. Acho que daria para conciliar até uma terceira, quarta. Eu acho que não é questão de a gente se adequar, de saber administrar tudo. Eu acho que o trabalho com o homem é tudo. É a forma de ganhar o pão, é a forma de passar os momentos, é a forma de se relacionar, é a forma de criar, proporcionar serviço para as outras pessoas, para o semelhante, né? Então, o trabalho é tudo. Eu não sou a favor do ócio, não. Eu acho que provavelmente nunca vou me aposentar. Eu acho que talvez esse é um dos segredos da felicidade. É você ter bastante ocupação, você ter sucesso, você interagir com pessoas.
Eu acho que isso tudo é o que traz a felicidade. A solidão, não sei se seria interessante. Não tenho ela para te dizer. Então, a Nini, os planos para o futuro, a gente pretende voltar a vender pela internet, né? A gente começou a trabalhar, mas não teve assim uma boa adequação no início. Em 2005, 2006 a gente começou, interrompemos já. Aí depois, agora em 2017, a gente começou de novo a vender pela internet, interrompemos de novo, tivemos problemas administrativos de concorrência, né, de se adequar com o imposto que eu pago é muito maior do que eu percebia do que os outros pagavam, então a gente acabou não tendo muita chance de concorrer, mas a ideia é tentar se adequar a isso e voltar a vender pela internet, sim. E quanto ao churrasco, a ideia é evoluir mais, o campo é muito grande ainda. A ideia é realmente trabalhar, levar essas experiências do churrasco para mais pessoas, criar mais equipes, treinar mais equipes para poder também eu terceirizar esse trabalho, né? E talvez aí voltar a ter mais tempo também para incrementar mais cursos, né? Que eu também diminui a quantidade de cursos que eu dou. E a ideia talvez seja no futuro ter um espaço aí para mais cursos. É muito trabalho, né? Mas olha, interessante a gente ver como o Nilson faz tudo isso com muito amor, né? Com muito carinho. Bom, o Empreender em Dose Dupla vai fazer um breve intervalo agora. Nós voltamos já para analisar esse caso e conversar também com o nosso consultor. Eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o Empreender em Dose Dupla e hoje a gente confere o caso do Nilson Pinto, um empresário que se divide entre a gestão de uma loja de bolsas, a Nini, e o trabalho como churrasqueiro profissional. E para conversar com a gente, eu recebo aqui o Rica Mello, que é consultor, especialista em gestão empresarial. Rica, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Muito obrigado você também pela disponibilidade de conversar com a gente aí, né? Bom, você viu a história do Nilson, né? Preciso realmente ter muita gestão, aí eu digo até gestão de tempo, para dar conta de 2 empreendimentos ao mesmo tempo, né? Como é que você vê essa história? Que leitura você faz desse case? Olha, muitos empresários, né, como isso estava colocando para a gente, começam a empreender sem ter uma formação de fato de empreendedor, né? Começa pelo gosto de você querer fazer a diferença, trazer a transformação para alguns dos seus clientes, e foi isso que aconteceu com ele. E evidentemente ele teve esse gosto, né, não só para um ramo, mas para outros segmentos também. Então é muito interessante de como ele vai se dividindo ali, e essa maneira dele muito carinhosa, né, que ele coloca para a gente, que também certamente faz isso com as pessoas com quem ele trabalha, fazem com que ele tenha esse sucesso em dividir esse tempo entre os 2 negócios que ele toca, né. É um fator forte aí, talvez seja isso, né? A identidade que ele tem com o fazer churrasco, né? Tornou isso um negócio, porque é mais do que hobby mesmo. E aí ele até agregou valor a isso com cursos também, né? Agora, como gerir esses 2 empreendimentos, eu digo na gestão de pessoas, é preciso saber delegar, é preciso ter uma equipe também bastante coesa e comprometida, né? Olha, sem dúvida, né? Quando você tem mais que um negócio, eu acho que isso ainda é mais importante, porque evidentemente o Nilson não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então ele tem que conseguir fazer com que as pessoas das lojas dele consigam trabalhar de uma maneira coesa, equilibrada, atrás das metas, né? Que ele corre atrás certamente para pagar os custos dele e fazer com que aquele negócio tenha sucesso, e ao mesmo tempo também ali no negócio dele, na churrascaria, nos eventos que ele faz, esse tipo de coisa. E isso passa
por ter uma cultura muito forte, né? Certamente ele tem valores e uma cultura muito forte, muito arraigada, e é perceptível nas palavras dele, é bonito de ver isso, inclusive é uma coisa muito inspiradora para outros empresários, né? Como ele faz isso com uma maestria, e isso faz com que as pessoas saibam, então, o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e como elas devem resolver problemas, porque os negócios são sobre resolver problemas e resolver os problemas dos nossos clientes. Então ele consegue fazer isso com muita maestria, então ele faz essa gestão de pessoas muito bem, e é por isso que ele consegue tocar esses dois negócios ao mesmo tempo. Pois é, mas Rica, como faz então para ter esse engajamento, para trazer os funcionários para junto, para saber o valor dessa empresa, do propósito, né? Como se dá essa participação tão efetiva dos colaboradores? E ainda mais se tratando de dois negócios, né? Não, perfeito. Acho que a primeira coisa é que o empreendedor ele tem que se entender como líder, né? Ele tem que se conhecer como líder e então entender os valores que ele tem e os valores que ele quer passar para os seus funcionários. Então tudo começa com a própria formação do líder. No momento que o líder se forma entendendo e vendo outros negócios, se forma estudando, participando de outros eventos, de mentorias, imersões, coisas, ou lendo, como o Nilson estava comentando com a gente. Então, esse é o primeiro momento. Então, ele se forma como um empreendedor. E nesse momento, então, ele começa a passar esses valores para as turmas, para as pessoas com quem ele trabalha. E claro que isso são dois pontos muito importantes. Tanto como ele gerencia as pessoas e faz a gestão das pessoas, e essa gestão das pessoas tem que entender quais são as metas, o que cada uma das pessoas tem que entregar, e a gente tem que fazer a avaliação se as pessoas estão entregando ou não os resultados esperados. E quando eles não entregam os resultados esperados, é aí que vem o feedback, é aí que vem a correção de rota, né? Interessante, né? É interessante identificar as habilidades comportamentais aí dos colaboradores que fazem muita diferença, né? Porque técnica talvez a gente aprenda, né? Mas saber lidar com ou valorizar a marca, né, o propósito da empresa, esse já é talvez um meio caminho andado aí, né, Rica? Rica, uma outra questão que me chama a atenção, a gente tem falado muito aqui em gestão, do quanto é importante a gente separar as nossas contas pessoais das contas empresariais da empresa, né? Isso muito com micro e pequenos empreendedores, que é mais comum, né? E agora ele tem mais uma empresa ainda, quer dizer, é preciso fazer uma gestão de 3 negócios aí, né? O pessoal, o outro e o outro. Não dá para... Isso aí é básico, né, Rica? Não dá para juntar tudo não, né? É preciso separar de cada... O churrasco das bolsas tem que ser de empresas separadas, né? Não, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma possibilidade de você fazer isso tudo junto, até porque são clientes diferentes, são realidades diferentes, são fornecedores diferentes, né? Então, o dinheiro que a empresa tem que pagar são outros fornecedores, então a maneira é distinta de ser administrado, mas não que isso não possa ser feito por uma única pessoa. Isso pode ser feito por uma única pessoa no departamento financeiro, sem problema nenhum. Mas, evidentemente, que ele vai ter que ter os seus 2 CNPJs distintos, e quem sabe tem até mais, porque ele tem algumas lojas, né? Mas ele tem que ter os seus CNPJs distintos e que tem que ter o seu CPF também, que é a pessoa física, também separada. E se você comentou do micro e pequeno empreendedor, os problemas às vezes, de terem... junções aí de contas, pessoa física e pessoa jurídica, acontecem também em empresas um pouco maiores. E a gente deve ter muita atenção, porque quando isso não acontece, às vezes fica muito difícil de você avaliar se aquela empresa tem sucesso ou se ela não tem sucesso. Interessante, e cada uma delas aqui rende assunto também específico aqui pra gente, né? Me chamou a atenção bastante o fato dele dizer lá no caso das bolsas, que ele tinha outras lojas, né? Tinha mais do que 3, hoje ele tem a matriz e outras 2 em shoppings também, né? Talvez seja um momento de repensar também esse volume, né? Às vezes concentrar pode ser uma boa estratégia de gestão aí, né, Rica? Sem dúvida nenhuma, né? Você ter sucesso numa loja de bolsas, né? Ou uma loja qualquer no shopping, é muito diferente de você ter sucesso numa loja de rua, né? O tráfego de pessoas é diferente, a maneira como você tem que abordar as pessoas é diferente, a sua vitrine é outra. Ou seja, provavelmente ele aprendeu isso na prática, né? Na hora que ele teve mais do que uma loja e lojas em lugares distintos, com públicos distintos, né? Que não era a mesma coisa administrar um tipo de loja do que o outro. E então ele focou naquilo que ele já faz há muitos anos e aquilo que ele tem sucesso e que dá certo. E essa é uma maneira correta de você crescer os seus negócios, né? A gente entende, ou o empresário entende como ele consegue ter sucesso e ele começa a crescer em volta daquele sucesso. E é claro, às vezes você também
quer arriscar, e você quer tentar, o empresário quer tentar outros voos, e está tudo certo. E a gente tenta um outro voo, e às vezes esse voo não tem tanto sucesso. E nada melhor do que nós admitimos esse tipo de... que nós não estamos preparados para aquele outro desafio, voltamos atrás, concentramos o nosso foco e crescemos naquilo que é o nosso foco. As grandes empresas fazem a mesma coisa, né? A gente fala em inglês aí o termo core business, né? Que é você focar naquilo que é core, naquilo que é mais importante dentro do seu negócio. E depois você vai tentando crescer nas adjacências, que a gente chama. Então ele tentou uma adjacência, que era uma loja num local diferente, com um público diferente. Aquela adjacência não deu muito certo, que ótimo, né? Erros controlados e erros pequenos é o tipo de cultura que a gente tem que ter nas empresas hoje em dia. Errei, vi que cometi um erro, não deu muito certo, rapidamente conserto aquele erro e vou para a próxima. Perfeito essa maneira de gestão de negócios que ele mostrou aí pra gente, e tem muita propriedade, né, de mostrar de fato que algumas coisas não funcionam e que a gente tem que voltar atrás e focar para depois dar outros voos, inclusive o outro voo que ele tá dando, que ele deu, é ter outro negócio de churrasco, então ele consegue ter outros negócios também. Perfeito a abordagem do Newton. É gestão, é planejamento, né? Agora, eu imagino que muita gente tenha essa vontade, talvez, de, já, apesar de ter um negócio consolidado, queira investir num hobby ou num sonho antigo que tinha, né? Qual é o momento da gente pensar que talvez dê para eu dar um passo a mais, talvez dê para eu dividir o meu tempo? Quer dizer, aí a gente entra muito na gestão de tempo, né? Mas tem, porque é muito risco também, né, Rica? Um negócio só já é muito risco, agora 2 negócios, então talvez o risco aumente, mas aumenta também a oportunidade, né? Qual é o momento da gente pensar de que as coisas estão certas, talvez eu deva dar um pulo a mais? Há um momento para isso? Há um sintoma que possa me levar a pensar, olha, vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, fazendo também, de certa forma, legal, interessante e eficiente o que eu já fazia. Que dica você dá nesse sentido? Olha, eu acho que tem alguns pontos aqui importantes. O primeiro é a sua motivação. Se você toca um negócio e você realmente tem essa outra motivação, essa inspiração de fazer alguma coisa diferente, e aquilo começa a gritar dentro de você, né? De uma certa maneira, para muitos empreendedores, os negócios, eles clamam para que eles sejam criados, construídos e tocados. Então, existe um chamamento interno nosso aqui para que a gente faça isso. Mas, claro, o melhor momento que você tem para fazer isso é quando o seu primeiro negócio já está maduro, quando aquele seu negócio já funciona bem, quando você já conseguiu passar de um momento de experimentação, que eu chamo que é o começo de qualquer negócio, para um momento de estandardização, quando você já conseguiu formular um produto ou um serviço que tem sucesso e que os clientes querem comprar e que aquilo já te gera algum resultado. Então, nesse momento, que é o momento que você começa a crescer um negócio, é muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais suave para que você possa empreender e começar outros negócios. Então, eu sempre sugiro que você já tenha um certo balanceamento desse primeiro negócio para você começar um segundo negócio. E, evidentemente, é melhor você começar um segundo negócio, não um segundo, um terceiro e um quarto ao mesmo tempo. Porque quando você começa um segundo negócio e você consegue gerir 2 negócios ao mesmo tempo, é como falar mais do que uma língua. Quando você fala uma segunda língua, é muito mais fácil você aprender a terceira, a quarta e a quinta língua. Então, quando você tem 2 negócios e você toca esses 2 negócios, é muito mais fácil para você tocar depois 3 ou 4 ou 5 negócios. Ele mesmo comentou aqui na matéria, falando, olha, eu acho que eu poderia ter outras profissões, poderia ter outros negócios. É verdade, no momento que você tem essa segurança de tocar 2 negócios ao mesmo tempo, aumenta a sua segurança e aumenta as suas habilidades, inclusive para você lidar com temas diferentes, com equipes diferentes, para você ter um terceiro, um quarto ou um quinto negócio. Um último ponto importante aqui é que esses negócios tenham sinergia entre eles. No caso aqui que nós estamos estudando, não tem sinergia. Uma coisa é uma venda de varejo de bolsa, outra coisa é churrasco. É difícil de ser feito isso, é muito difícil. E ele fez isso com maestria. Mas o melhor é quando a gente consegue fazer isso em negócios correlatos, em negócios próximos. Então, por exemplo, um cliente de bolsas pode comprar sapatos, então ele poderia ter uma loja de sapatos também, por exemplo. É mais fácil, é o mesmo tipo de cliente, também está num shopping, ele já sabe como lidar com uma loja em shopping, esse tipo de coisa. Agora, ele tomou um outro caminho e teve muito sucesso nesse caminho, mas um caminho que é mais fácil, tem um percentual maior de sucesso, é quando você procura outras atividades que sejam um pouco mais próximas da sua primeira atividade. Ótimo, muito boa essa conversa aqui com você, Rica Mello, especialista em gestão empresarial.
Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas suas orientações, o seu conhecimento, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Foi um prazer conversar com você, viu? Um abraço grande, até mais, Ricardo. Querido, um grande prazer estar aqui contigo, com esse público fantástico de vocês. Muito bem. Agradeço também pela sua audiência. Até o próximo Empreender em Dose Dupla, com outras dicas e casos de sucesso. Um abraço grande e até mais.